Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Super Difusora, feita pra você. Está no ar, pela Super Difusora FM, Jornal do Meio-Dia, edição de sábado. Olá, muito boa tarde. Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, edição especial de sábado, 26 de abril. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Niximbo do Brasil, há mais de 50 anos gerando emprego e renda. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. Hoje, a apresentação é minha, Antônio Luiz, a produção de Juliana Fernandes e vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo. Pois bem, hoje, 26 de abril, estamos aí às vésperas do Dia do Trabalho, uma data que carrega história, lutas e principalmente reflexões urgentes sobre o presente e o futuro das relações de trabalho no Brasil e no mundo. E neste sábado, o nosso Jornal do Meio-Dia vai abordar esse assunto. Nós vamos trazer aí olhares diferentes, mais complementares, sobre educação, pesquisa, análise crítica e tudo mais. Nós vamos falar então neste nosso primeiro bloco com o professor e doutor Carlos Henrique da Silva Santos. Ele é docente do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Professor Carlos Henrique, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e o prazer é todo meu. Professor, nos últimos anos, a gente tem visto assim, um crescimento acelerado da automação e da inteligência artificial em várias áreas. Que tipo de impacto direto isso já está gerando também no mercado de trabalho brasileiro? Eu acho que não só no mercado de trabalho brasileiro, mas como um todo no mundo inteiro, né? A demanda pela educação, pela qualificação, como você estava falando no começo, tem aumentado, porque os postos de emprego, no geral, eles têm cada vez mais demandado uma formação mais profunda sobre o assunto, né? Sobre tecnologia, sobre a parte de sensores e tudo mais. Então, a inteligência artificial ela é mais uma tecnologia que vem para também demandar da gente estudar, né? Então, mais uma transformação na nossa vida e na nossa vivência aí, né? Agora, quais setores, professor, o senhor considera que poderiam estar assim mais ameaçados de substituição de trabalhadores por máquinas ou sistemas automatizados? Essa é uma pergunta bastante ampla e complexa, né, de responder, né? Eu acho que hoje a gente precisa ainda primeiro falar da transformação. Se a gente pega numa perspectiva histórica, né, a revolução agrícola lá atrás já deixou o ser humano deixou de ser nômade e virou sedentário. Uhum. Depois, na revolução industrial, a gente tem ali a transformação do homem migrando um pouquinho do campo, vindo mais para a cidade. E hoje, com a internet, com a inteligência artificial, a gente tem que os empregos que são mais mecanizados, digamos assim, são repetitivos e que eles tendem, né, a ter maior facilidade de serem substituídos. Uhum. Né? A inteligência artificial é diferente das outras tecnologias porque ela também impacta, transforma, né, não substitui, mas transforma formas de trabalho. Eu, como professor, como a gente estava conversando antes, faz 15 anos que eu estou no Instituto Federal aqui em Itapetininga. Vai fazer 15 anos. A forma com que eu trabalhava há 3 anos atrás tem que ser diferente de hoje. Porque a molecada está usando inteligência artificial nas aulas, no celular, então a gente também tem que... Então, toda essa transformação tem sido muito rápido, né? Então, eu acho que substituição, a gente ainda tem que pensar um pouquinho no como que a gente vai transformar. E depois a gente, talvez no futuro, que vá substituir uma profissão ou outra, né? A gente tem que ir pensando nisso com uma visão de planejamento e estratégico ao longo do tempo, né? Inclusive, o senhor falou na zona área rural, né?
precisava-se de um número expressivo de trabalhadores para realizar uma determinada tarefa. Hoje a máquina faz trabalho ali de 50, 100, 200 homens. E um só, se especializar, se ele aprender a trabalhar com aquele equipamento computadorizado, ele sozinho vai fazer aquele serviço, né, professor? Sim, com certeza. Hoje já existe tecnologia para o campo em que você não precisa ter um operador de trator. O trator anda sozinho. Olha, só foi além daquilo que eu perguntei, né? Então você... Só a máquina faz. Sim, você consegue hoje, com as tecnologias que tem, você organizar os seus equipamentos agrícolas para que eles trabalhem, digamos, sozinho, né? Ou sozinho não é sozinho, a gente sabe que não. Mas você tem uma redução da carga horária de trabalho daquele maquinista que estava lá dentro do trator, por exemplo. Né? Então, a transformação da inteligência artificial vem para isso também. Né? Agora, enquanto essa desigualdade, em relação à desigualdade social, a tecnologia tende a ampliar essa desigualdade ou pode ser assim uma ferramenta para reduzir essa distância entre classes? Essa outra pergunta é bastante interessante, né? Tô lendo um livro aí, Poder e Progresso, de um economista que ganhou um prêmio Nobel, e ele fala que quase ao longo da história, ele faz um relato histórico do emprego das tecnologias e como isso vem transformando a sociedade. E aí quase todas as tecnologias, elas vão, numa sociedade que é baseada no capital, ela acaba trazendo uma maior acentuação na desigualdade social. Porque quem detém a tecnologia quer maximizar o seu lucro. E, às vezes, em detrimento disso, você tem que... ele acaba explorando um pouco mais quem não detém a tecnologia. Então, a tecnologia, se ela não for muito bem planejada, como a gente falou na pergunta anterior, né, ela pode, sim, acelerar também a desigualdade social. Né? Vamos dar um exemplo do nosso cotidiano. Se hoje as crianças que estão em uma escola, elas têm acesso à tecnologia, à inteligência artificial, à robótica, tudo mais, e outras crianças não têm acesso a isso, para se colocar no mercado de trabalho, qual delas vai ter mais oportunidades? Né? Então, a tecnologia, desde o período da educação até o uso dela no mercado de trabalho, ela traz sim, né? Desigualdade, né? Se não for bem equitativa, né? Em relação ao sistema educacional brasileiro, né, em especial ensino técnico superior, o IFSP também ele tem essa especialidade de ensinar essas inovações tecnológicas para os alunos? Sim, perfeito. E aí o Instituto é muito interessante porque a gente a única instituição pública que ela é vertical. A gente tem aluno desde o ensino médio até a pós-graduação, onde a gente não ensina só a parte técnica para operar essas tecnologias, desenvolver tecnologias, mas a gente também discute questões como essa, de qual é o impacto dessas tecnologias na sociedade, para que a gente não forme só o profissional que sabe desenvolver, mas aquele que pensa também no bem comum, no bem da sociedade. Né? Porque senão você vai lá e coloca mais um profissional que só sabe fazer, mas e qual é o impacto dele na sociedade? E aí nos cursos técnicos, agora a gente tem uma graduação de sistemas para a internet, tecnologia e sistema para a internet, onde a gente tem disciplinas para ensinar tecnologia como essa de aprendizado de máquinas, que são base para esse chat GPT da vida, né? Mas a gente tem disciplinas, por exemplo, sociedade e tecnologia, a gente tem comunicação e expressão, onde são necessários para que a gente também demonstre para o nosso aluno, olha, o ser técnico não significa só você ir lá e fazer, mas chega você lá fazer, pensar em como a sociedade vai utilizar isso. E isso é extremamente importante, né? Pensando, inclusive, nessa questão de não aumentar e buscar diminuir a desigualdade social. Agora, professor, a gente fica preocupado assim, com o futuro daqueles trabalhadores de baixa escolaridade. Porque aí você via, não estudou, vai trabalhar na roça. A máquina está fazendo, o robô está fazendo, né, os tratores, enfim. Aí vai trabalhar na construção civil. Hoje praticamente já vem pré-moldado, pré-montado, quer dizer, a própria máquina ali já coloca as estruturas no lugar. Quer dizer, como é que ficam então esses trabalhadores sem escolaridade diante desse novo mercado? Quer dizer, o senhor vê assim, para um futuro, políticas públicas para utilizar esse pessoal? Ótimo. É muito importante que a gente tenha uma governança, tanto governo Estado, município e governo federal, mas também as empresas pensem nessa governança social, né? Não só pensem no capital em si, porque a tendência é que essa desigualdade aumente com o uso da tecnologia, como a gente estava falando, né? Com a aceleração
da tecnologia e cada vez mais demandando conhecimento. Tem até um historiador israelense, Noah Yuval Harari, que ele fala que existe a tendência da gente desenvolver uma sociedade e um grupo social chamado dos inúteis, que são aqueles que não conseguem se empregar, né? E aí isso está nos livros dele lá, nas palestras, em que o inútil significa o inútil para o mercado de trabalho, porque ele não vai conseguir se enquadrar nesse mercado. Então existem preocupações, existem pesquisadores, existe governos preocupados com isso, e que estão olhando e falando assim, isso está muito rápido, como que a gente tende a gerir isso para que isso não aconteça? Ou que aconteça, mas a gente tem um certo controle em cima, né? O que a gente ouve, né, e até em conversa, não frequento botequim, mas em conversa de botequim sai muito isso. Quer dizer, de repente você vai ficar em casa ganhando para não trabalhar porque a máquina vai fazer tudo. E isso pode acontecer um dia, professor? Eu não sei se pode acontecer, se vai, mas existem estudos onde o pessoal fala de renda mínima para exatamente isso, porque se houver a situação onde você não tem emprego para todo mundo, mas a pessoa precisa sobreviver, como é que você vai dar subsistência para ela? Né? Então, a gente já tem situações hoje no país, como, por exemplo, o Bolsa Família. Há situações de pessoas de vulnerabilidade que recebem o auxílio do governo porque elas não conseguem ou não estão conseguindo se enquadrar no mercado. E aí existe aquela renda mínima. E isso é uma questão de humanidade extremamente importante, porque você vê que o social é difícil de andar sozinho, né? Nessa desigualdade social. Então, existem estudos para se pensar como é que as empresas, como é que o governo, como é que a sociedade pode trabalhar para que, se houver essa situação extrema, como que a gente vai se reorganizar como humanidade, né? Professor, outra tendência que também, até a pandemia ajudou bastante, que é aquele trabalho remoto, né? O senhor acredita que o crescimento desse trabalho remoto, trabalho por aplicativos, representa um avanço ou, de repente, até uma nova tendência aí de precarização das relações de trabalho? Olha, eu acho que são, de novo, com os avanços vêm as transformações, né? E esse é mais um avanço que a pandemia acelerou, né? A gente já tinha no meio acadêmico, nas pesquisas, a gente já sabia que haveria o trabalho remoto com maior abrangência. E isso, com a pandemia, se acelerou, trouxe para antes de uma maneira muito mais rápida. Então, as discussões que a gente ia levar mais tempo, a gente teve que fazer muito mais rápido. Até a vacina, que era para ser pesquisada por mais tempo, teve que ser injetada porque senão muito mais gente ia morrer. Né? Então, e aí entra outro fator da importância da gente investir em educação e em tecnologia para que a gente tenha soluções cada vez mais rápido. E na questão do trabalho remoto, existem situações onde o trabalho remoto é extremamente necessário. Né? Então, por exemplo, a gente que trabalha com computação. Hoje, os nossos alunos, por exemplo, tem aluno que trabalha para empresas do exterior, tem alunos que trabalham para empresas que estão no Rio de Janeiro, em outros estados. E eles têm uma situação parecida do que se eles estivessem no escritório. E aí, o que as empresas fazem? De tempos em tempos, eles fazem reuniões que vão todos os funcionários presenciais para eles terem uma interação física, né? E aí entra o outro lado. Não é a precarização, mas é a mudança da forma como se trabalha, né? E nessa forma de trabalho, será que a gente não está deixando de... as relações sociais e humanas, né, estão ficando mais distantes? Então, aí os pesquisadores de sociologia, filosofia, vêm estudando também para tentar falar assim, vamos pensar a questão humana em si, né? Nós temos um tempo bastante escasso, bastante restrito, né, professor? Mas a gente quer agradecer a sua presença aí. E para finalizar, queria ouvir a sua opinião em relação ao Dia do Trabalho, especificamente, né? Que reflexão, rapidamente, o senhor faria aos nossos ouvintes, aí, já que nós estamos tão próximos aí dessa data? O Dia do Trabalho, ele por si só, por ser um feriado, já é uma conquista do trabalhador, né? Para que ele tenha um tempo, inclusive para às vezes ele ficar mais tempo com a família, porque às vezes o tempo é escasso, ele trabalha, ele estuda, ele faz muitas coisas, ele não fica em casa, e o Dia do Trabalho já é uma conquista. Então, que aproveitem bastante, se conseguirem, né, no seu feriado, pensem na sua vida, na sua sociedade, na sua família, e como que vocês podem evoluir.
Porque o trabalhar também é consequência do seu estudo. E eu, como professor, sempre falo para os alunos, não para de estudar. Né? Senão a gente é professor... Fica para trás, né? A gente vai puxar o pé do aluno que fala que não vai estudar. Então, reflitam bastante, né? Aproveitem o feriado aí e sigam em frente lutando, né? Para que a gente tenha cada vez uma sociedade melhor de se viver, né? Professor, obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho aí, ajudando tanto jovem, tantas pessoas a irem se aprimorando, se aperfeiçoando, aprendendo para poder estar aí recolocado, né? Ou colocado nesse tão concorrido mercado de trabalho. Muito obrigado. Eu agradeço, obrigado. Bom, conversamos aí então com o professor do IFSP, né, falando conosco aqui, Dr. Carlos Henrique da Silva, também aí sobre trabalho, sobre tecnologia e tudo mais. A gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco com mais entrevista no Jornal do Meio-Dia. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Retornando com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, nossas entrevistas hoje voltadas aí, né, ao Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador, essas questões envolvendo emprego. E nesta semana que antecede aí o Dia do Trabalho, nós recebemos uma convidada muito especial, né, que tem muito a contribuir aí com esse nosso tema. Está conosco, portanto, a Valquíria Tavares Vieira de Andrades, ela que é secretária de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Itapetininga e que vai falar conosco sobre a importância do Dia do Trabalho, ações da secretaria, programas de qualificação e, claro, não é, trazer também orientações tanto para quem busca uma vaga de emprego quanto para os empreendedores da nossa cidade. E com ela está também a Kátia da Silva Machado, que é responsável pelo PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de Itapetininga. Bom, eu começo então com a secretária Valquíria, secretária de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Boa tarde, Valquíria, seja bem-vinda ao nosso Jornal do Meio-Dia. Obrigada, eu me sinto muito feliz pelo convite, boa tarde a todos. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Pois é, e começando, Valquíria, pela data que nos inspira, né, neste especial de sábado do Jornal do Meio-Dia. Qual que é o papel simbólico e prático aí do Dia do Trabalho para a sociedade, especialmente para o poder público? O que ele representa para a gestão municipal? O Dia do Trabalho é o dia de nós comemorarmos e homenagearmos todos os nossos trabalhadores, inclusive os nossos funcionários, que são trabalhadores de excelência dentro da prefeitura. O Dia do Trabalho também nos faz lembrar das conquistas. Nós conquistamos tanta coisa durante esses anos, depois que se tornou o trabalho algo sério, honesto e com leis trabalhistas favoráveis, se tornou uma fase muito boa. E desde então, nós temos como desenvolvimento econômico como sua principal forma de, vamos falar assim, de vivência, né? E como que a secretaria tem trabalhado, né, tem atuado para enfrentar desemprego, estimular a geração de renda em Itapetininga? Tem, assim, dados recentes que mostram algum avanço nesse sentido? Na verdade, vivemos um momento muito importante, muito único em Itapetininga. Itapetininga nunca teve tantas vagas de empregos disponíveis no mercado de trabalho. Hoje, é mais fácil a gente estar procurando pessoas para trabalhar do que pessoas estarem nos procurando para conseguir vagas. Que bom. Esse é um momento muito único, muito importante desse desenvolvimento todo que Itapetininga vem vivendo nos últimos anos. Mas, especialmente, há uma quantidade enorme de vagas
disponíveis no nosso mercado de trabalho. E por falar em vagas, Valquíria, eu vou aproveitar aqui a presença da Kátia da Silva Machado, responsável pelo PAT. PAT que tem sido, assim, muito importante para que essas pessoas que estão aí no desemprego, estão passando por dificuldades, de repente vão lá, tem uma especialidade, tem uma profissão, quer se recolocar no mercado de trabalho. Atualmente, Kátia, como é que estamos aí em termos de vagas de emprego? Boa tarde. Hoje a gente está com 385 vagas de emprego no nosso sistema, né? Então a gente tem 339 com experiência, temos vagas sem experiência também, o primeiro emprego, vagas de estágio. Hoje tem bastante oportunidade para todo mundo. Agora, como é que funciona? O PAT oferece o quê? Uma intermediação entre o empresário e o trabalhador? Isso mesmo. Isso mesmo, a gente fornece a mão de obra para o empregador, né? O empregador nos procura, né? Coloca os requisitos que eles precisam e a gente tenta conseguir essas pessoas que eles estão precisando. Você faz uma entrevista com o trabalhador, é isso? Ou não? Não necessariamente? Na verdade, sim, porque as pessoas chegam lá, né? E a gente já consegue fazer o cadastro deles, né? Com isso, a gente já começa as experiências. Pelo sistema, a gente consegue já fornecer uma cartinha para eles poder ir até essa empresa. Muito bem. O que é legal de tudo isso, que nós somos, o PAT não passa de uma agência pública de intermediação de mão de obra. Então, ela tem tanto a disponibilidade para fornecer empregados, né, mão de obra, como também fornecer para o cidadão que está precisando as vagas de emprego. Certo. Nós fazemos essa intermediação. Que legal. Agora, quais programas que estão em andamento, que visam qualificar o trabalhador? Tem, assim, alguma escuta ativa de demanda de empresas a fim de direcionar melhor essas qualificações? Sim. Tanto nós temos uma parceria muito forte com o CEPROM de Itapetininga, onde todas as possibilidades e interesses das empresas em abrir novas qualificações, a gente consegue fazer por lá. Então, a gente faz parceria com as empresas lá. Elas até conseguem treinar ou capacitar empregados especificamente para a sua área de trabalho. Nós temos, por exemplo, montada lá dentro do CEPROM a Cozinha Alimento, que é um projeto da agricultura que abre uma cozinha informal, né? Uma cozinha pronta, que está prontinha lá, e que empresas, que como hoje, por exemplo, a Paulispan, consegue usar aquele espaço para treinar os seus novos funcionários. E aí, eles, em contrapartida, abrem vagas para as outras pessoas também. Então, ele capacita um monte de gente através dessa parceria, e essas pessoas ou vão para o trabalho deles, ou eles absorvem, ou eles simplesmente ficam capacitados para o mercado de trabalho. A empresa, nós temos uma parceria muito forte com o Senar. O Senac, o Senar e o Senat, eles também fazem as capacitações através do CEPROM. Então, a gente capacita, sim, e as demandas vêm das empresas. Que maravilha, hein? Agora, o município tem, assim, alguma prática específica voltada ao incentivo do empreendedorismo? Como é que está o apoio, a formalização de pequenos negócios, aí para microempreendedor individual? Nós temos o SEBRAE, temos a Sala do Empreendedor e temos o Banco do Povo. Todas essas ferramentas estão disponíveis, estão sempre atuantes para levar ao empreendedor ou aquele que quer iniciar o seu trabalho ou que já está capacitado para ser um empreendedor, todas as possibilidades. Hoje mesmo, nós tivemos uma oficina direcionada ao microempreendedor do SEBRAE, gratuita, se chama Faça as Suas Vendas Decolarem. E volta e meia, e constantemente, a gente tem esses cursos e essas capacitações técnicas para que o microempreendedor e o MEI, no caso nosso é mais o MEI, que o MEI seja qualificado. Mas estamos disponíveis para todas as empresas. É só nos procurar que também damos total apoio. Maravilha. Bom, antes de voltar a falar com a Valquíria, eu quero perguntar também para a Kátia. A gente falou há pouco sobre vagas, né, de emprego,
oferecidas pelo PAT. O que o trabalhador precisa para, de repente, se cadastrar? Ele tem que comparecer pessoalmente, tem que levar documentos? O que precisa? Sim, ele tem que ir pessoalmente lá ao PAT, levar o documento pessoal, né? Para a gente poder entrar no sistema, fazer o cadastro dele, atualizar todo o sistema, para a gente poder colocar ele no mercado de trabalho, né? Hoje a gente não faz mais online, como estava na pandemia, é tudo presencial, né? Ele levando o seu documento pessoal, aqueles também que não têm a carteira de trabalho digital, só levar o celular que a gente ajuda a baixar a carteira. Então ele sai qualificado lá do PAT. Aí vamos dizer que ele vai lá, ele é caseiro, por exemplo. Ele vai lá, tal, leva seus documentos, fala da sua... no que ele quer trabalhar, no que ele já trabalhou, onde ele tem experiência e, de repente, tem essa vaga. Ele já imediatamente é encaminhado para esse serviço, não? Sim, ele já sai com a carta de encaminhamento. E vamos supor que se ele não está com o currículo, a gente já fazemos um currículo para ele. Mesmo assim, os estagiários já ajudam ele a enviar para o empregador. Certo. Né? Ele só fica no aguardo mesmo da empresa entrar em contato. Não havendo a vaga que se encaixe ao perfil dele, a especialização dele, ele volta para casa e aguarda, o pátio informa quando surgir, ou não é assim? Não é assim. Não. Né? Ele tem que, cada semana, né? Ele tem que ficar passando lá. Tem que dar uma passadinha, fica nas redes sociais, dar uma olhada, até ligar. Pode ligar lá para perguntar das vagas, a gente fornece o que está no, né? Se está com essa vaga que ele precisa. Tá? Legal. Bom, então, Valquíria, para finalizar, aí, já que nós estamos nos aproximando, né, do dia do trabalho, do dia do trabalhador, enfim, queria que você deixasse para a gente uma mensagem aí aos trabalhadores nesse dia, qual o papel de esperança, de capacitação aí, de repente de uma oportunidade, um up na vida, né, do trabalhador, e de que forma ele pode contar com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Bom, eu quero deixar meus sinceros votos de que cada dia mais o trabalhador se sinta realizado com o desempenho dele, que ele seja o profissional que ele sempre sonhou, que ele lembre-se que a capacitação vem dele e que o mercado de trabalho hoje está muito mais favorável às pessoas que estão interessadas em trabalhar. Hoje tem uma infinidade de oportunidades e que a secretaria, através do posto de atendimento ao trabalhador, consegue ajudá-lo em todas as possibilidades de um novo emprego, de estágio, de primeiro emprego a gente tem vagas com capacitação, tem vagas sem experiência, nós sempre temos vagas. E o importante é ele saber que as vagas de ontem podem ser provavelmente parecidas em nomenclatura, mas elas não são as vagas de amanhã, porque nós temos muitas atualizações, um giro muito grande de vagas. E com a disponibilidade de todas as empresas hoje, cada dia tem uma oferta nova de emprego. Então, você que está querendo mudar de emprego, você que está querendo ganhar mais, está querendo uma vaga mais à altura, vamos falar da sua capacitação, que passou por cursos, que passou pela própria experiência do emprego atual e quer passar para um maior, vá ao PAT. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E eu sempre falo, quem quer uma vaga de emprego, o PAT tem disponível. Mas se você realmente quiser ser vencedor, aí a capacidade de cada um de chegar lá, saber a vaga que está lá disponível, se interessar pela história da empresa, conhecer toda essa situação, para que quando você vá à entrevista de emprego, você seja o vencedor, porque provavelmente vai concorrer com mais gente. E hoje tem até cursos, né, que ensinam como se comportar numa entrevista de emprego e tudo mais, né? Agora, para finalizar, então, próprios dados do CAGED mostram que Itapetininga é uma cidade onde há um número assim expressivo, quer dizer, nós estamos com um saldo positivo, né, de empregados com carteira assinada e tudo mais, né, Valquíria? Sim, nós temos histórico de anos atrás e esses anos que a gente sempre fecha com saldo positivo muito favorável a Itapetininga. Nós temos tido muito sucesso
no crescimento de Itapetininga. E isso se reflete em vagas de emprego disponíveis. Valquíria, muito obrigado por ter atendido ao convite aí da nossa produção, comparecer aqui aos nossos estúdios, trazer esses esclarecimentos todos aqui para nós, num momento assim que, né, a tecnologia vai avançando, os empregos meio que vão diminuindo, mas pelos dados que você nos passou, que também a Kátia nos passou, ainda podemos ter aí um belo de um otimismo, né? Sim, nós temos um momento muito bom. Estamos atrás de empregados, sim. Pode vir que tem vagas para você. E o legal é que a gente tem variedade de disponibilidade de perfis. Então, vá conhecer, vá lá no PAT. E tem muita gente que pergunta, mas eu já passei lá e deixei o meu currículo. Vá de novo. Vá atualizar suas informações. Né? Hoje, nós temos empresas na área de construção civil abrindo oportunidades importantíssimas, até para você crescer lá dentro. E a gente tem dificuldade, às vezes, de entrar em contato com as pessoas que deixaram seus dados, porque eles estão desatualizados. Então, é importantíssimo, se você tem interesse de crescer, de ganhar uma nova posição profissional, uma nova profissão, você coloca os seus dados todos, vai lá e atualiza. Maravilha. Vai lá com a gente que a gente arruma um emprego. Isso, não fica de braços cruzados, não. Kátia, obrigado também pela sua participação aqui. É um excelente trabalho, né, que o PAT realiza e que continuemos assim, né, por muitos e muitos anos. Eu que agradeço, tá? E quem tiver qualquer dúvida, pode ir lá no PAT que a gente ajuda. Pronto, tá bom? Isso aí. Obrigado, então, Kátia, e obrigado, Valquíria. Agora, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já com a sequência do nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Muito bem, estamos de volta com o nosso Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, hoje com entrevistas aí sobre trabalho, né? Afinal de contas, estamos nos aproximando já do Dia do Trabalho, 1º de maio, né? Semana que vem a gente já marca aí, então, né, essa data. E nós tivemos aí uma entrevista no início com o professor Carlos do Instituto Federal de São Paulo, Carlos Henrique, depois com a secretária de Trabalho e Desenvolvimento de Itapetininga, Valquíria Tavares, e também com a Kátia da Silva, que é do PAT. E agora vamos conversar com um empreendedor. Está conosco já aqui em nossos estúdios o Jorge Sene Neto, que é empreendedor lá na cidade de Capão Bonito, terrinha linda, abençoada, governada lá pelo nosso amigo Júlio Fernando, né? E hoje o Jorge está aqui conosco para falar um pouco com a gente sobre sua experiência profissional. Jorge, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui aos estúdios. E ele falava fora do ar que já fez parte também aqui desse conjunto de empresas aqui, né, a qual a Superdifusora também pertence, né, Jorge? Boa tarde. Boa tarde, Antônio. É um prazer estar participando do programa aqui com você hoje. E eu tive o prazer do meu primeiro emprego de carteira assinada ser desse grupo que eu estou aqui hoje. Então, aprendi muito, trouxe muita bagagem para a minha vida pessoal, profissional, e vou levar essas amizades para o resto da minha vida. Ah, maravilha, então. Primeiro emprego, né, já no grupo ABR Comunicações. Agora, Jorge, o que motivou você a empreender tão jovem, né? Como é que foi dar os primeiros passos aí, até sem muita experiência, né? Porque a experiência você vai ganhando com o tempo, né? Exato, exato. Eu comecei com empreendedorismo aos 12 anos de idade, fazendo serviços de digitação. Ah, é? Vendendo cartões de visita para taxistas, comerciantes. 12 anos? 12 anos. Eu ganhei o meu primeiro computadorzinho ali e fui correndo atrás. Só que não dá tanto dinheiro, né? Para a gente começar é muito bom. E naquela época, o emprego era muito escasso, principalmente na minha região, lá em Capão Bonito. Era muito escasso. Quando falava em desemprego, assombrava os jovens adolescentes que estavam vindo e querendo ingressar no mercado de trabalho. Até um dia meu pai foi perguntar para um amigo dele
se ele poderia dar a oportunidade de eu trabalhar com ele como meu primeiro emprego. E ele respondeu assim pro meu pai, lembra até agora, eu estava presente, ele falou assim, quanto você me paga para eu ensinar seu filho a trabalhar? Nossa! Aí o meu pai pensou naquela resposta, como responder, ele falou assim, eu não pago nada, mas você também não paga nada pro meu filho e ele vai trabalhar de graça para você, para ele aprender. Puxa! Só um perdeu. Aí eu comecei a trabalhar como office boy, e daí logo do office boy eu já fui para a rádio, comecei a trabalhar na rádio, e lá, inclusive, o Sérgio Abrão me deu uma ajuda imensa para eu começar a minha primeira empresa, aos 22 anos de idade, lá em Capão Bonito. E aí você iniciou com uma empresa de informática? Eu comecei voltando para o ramo de informática, comecei naquele tempo de Lan House, não sei se você lembra, que nos anos 2000, que foi aquela febre, né? Nossa, o Orkut, MSN com o lançamento do YouTube, eu aproveitei essa onda e consegui surfar muito bem ela, até que foi acabando, todo mundo começou... Tudo passa, né? Tudo passa, todo mundo começou a comprar computador na casa e tal, e eu tive que me adaptar. Reinventar. Aí eu estudei e criei um provedor de internet. Puxa! Então, já que eu perdi os clientes de um lado, eu vou dar um jeito de conquistá-los de outro lado sem que eles saiam de perto de mim. Certo. E assim, foi crescendo, até um ponto que eu vendi essa minha empresa para uma empresa aqui de Itapetininga. Agora, na sua opinião, Jorge, empreender no Brasil exige, claro, mais que vontade, né? Mas qual foi, assim, o primeiro choque de realidade que você enfrentou quando decidiu abrir o próprio negócio? E depois, quando teve que, de repente, mudar ali, se reinventar? Quando a gente é muito jovem, a gente é cheio de sonhos e tem uma certa imaturidade. Essa maturidade acaba levando você para frente até certo ponto, né? Porque você tem mais coragem também, né? Exatamente. Não tem tanto problema se você errar, dá tempo de recuperar e tal. E eu moro ainda num bairro um pouco isolado do centro e tal. E a gente tinha aquele sentimento de inferioridade. Eu falei, eu quero ter uma empresa para mim, para eu tomar conta do meu jeito e tal. E isso me impulsionou. E abri a minha primeira empresa, vim a fechar, mas já montei a segunda e graças a Deus estou até hoje. Desculpa, você falou a segunda pergunta. Não, mas está dentro disso, está dentro do nosso... você respondeu perfeitamente aí, né? Sim. De repente você teve que mudar, fechar uma empresa, abrir outra, quer dizer... Se readequar ao mercado. Se readequar ao mercado. É o que a gente precisa mesmo, né? Se reinventar dia a dia. Se não acompanhar as tendências, a gente fica para trás, Fica para trás. Porque todo mundo segue avante, né? Exatamente. Agora, muitos falam, Jorge, sobre o glamour de repente, ser patrão, né? Você até mencionou isso, que você queria ter a sua empresa e tal. Agora, na prática, como é que é a rotina de quem carrega aí? Porque não só o glamour, mas aí vem aquela responsabilidade, né? Sim, exato. Na verdade, você, quando acaba se tornando empresário, você é empresário 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Você vai para sua casa, todo mundo fala, você precisa separar, na hora que você entra na sua casa, você tem que esquecer dos problemas. Se fosse tão simples assim, eu acho que todo mundo conseguiria, né? Mas você acaba dormindo pensando no trabalho, acorda pensando no trabalho, só que isso proporciona para você uma certa liberdade que talvez um emprego formal não proporcione. Você acaba, por meio de processos, estratégias, conseguir criar um tempo para você aproveitar mais a sua família. Então, demorou um pouquinho para eu aprender isso também. E isso é com o tempo, porque a princípio você dorme no trabalho, acorda do trabalho, vai dormir pensando no trabalho, e tá com a esposa pensando no trabalho, tá com as crianças pensando no trabalho, e isso acaba prejudicando. Aí com o tempo e a experiência, convivendo com pessoas que já são mais experientes que você, já passaram por isso, você acaba tirando o pé e dosando mais para que você misture as coisas, mas de forma mais organizada, sem que prejudique a sua família e as pessoas à sua volta. Agora, você já teve que trabalhar, assim, por exemplo, na sua empresa e, de repente, ter que trabalhar também para outra pessoa? É possível conseguir equacionar isso, equilibrar, assim, um esforço duplo? É possível, mas não recomendo. Já chegou um tempo, sim, que eu tinha minha empresa e prestava serviço para uma outra empresa. Chega um tempo, se você tem processos bem definidos, você consegue levar bem, mas uma engrenagem não pode falhar. Se a engrenagem falhar, você tem que ter outra para substituir ali, que senão você acaba deixando ou a sua empresa na mão, ou a empresa que está contratando você para prestar um serviço, deixando ela na mão também. Então, só o tempo para trazer experiência para você, para conseguir dosar. Em relação
A gente falava antigamente papelada, hoje você tem toda a tecnologia a serviço, mas de qualquer maneira a burocracia existe, né? Burocracia, impostos, a informalidade ainda é uma saída viável? O que na sua opinião mais atrapalha quem está começando? São esses trâmites todos? Hoje especificamente no 2025 no 2020 para cá, está muito fácil de você sair da informalidade. Hoje, com um aplicativo com o seu celular na sua mão, você pode se tornar MEI. Antigamente, não. Era uma série de requisitos que você precisava de documentação disso, documentação daquilo, alvará disso, alvará daquilo, que a pessoa que estava começando acabava desanimando. Ela tinha o plano, ela tinha o sonho, só que a trajetória não era tão fácil. Então, muitos acabam desanimando por causa disso. Acabavam, né? Porque hoje está muito mais simples. Muito mais informação na palma da mão. Hoje, processos que demoravam meses, cerca de 2, 3 dias, já está tudo pronto. Então, eu aconselho para quem está começando, se você tem seu sonho, tem o seu plano, já tem na sua mente para quem você vai vender, quanto mais ou menos você vai vender, põe a cara, se formaliza para você conseguir crédito de forma mais fácil, para você conseguir negociar com os seus fornecedores de forma mais fácil, você estando formal. Se você na informalidade, você não é ninguém. Eu me lembro que nos últimos anos houve uma febre assim, de MEIs, né? Muita gente abrindo ali o seu pequeno negócio e tal. Na sua opinião, essa cultura de empreendedorismo no Brasil é uma realidade? Nós estamos assim mais na base da sobrevivência do que na inovação? Por exemplo, o cara abre ali, eu sou empresário, mas na verdade ele é um pequeno empreendedor ali que vende de repente um produto, né? Como é que você vê essa situação? Eu acho que no Brasil sempre houve isso, né? Só que agora houve essa gourmetização para que as pessoas pudessem contribuir também, né? Até a pandemia ajudou um pouco nisso, não? Meu Deus, não, eu acho que a pandemia foi o que abriu os olhos do brasileiro para sair da informalidade. Eu tenho amigos que são motoboy, eles abriram seu MEI, já estão tendo que passar para ME por causa do seu faturamento. Boa. Porque com uma moto não deu conta, aí ele contratou um primo, comprou outra moto, colocou, alugou outra 2, 3 motos para alugar. O cara está ganhando muito dinheiro e por causa da pandemia. Ele perdeu o emprego e ele está ganhando 8 vezes mais do que ele ganhava antigamente. E de forma legalizada. Agora, Jorge, às vezes o empregado está ali na firma, ganhando pouco, reclamando, mas não tem coragem de dar um pulo, de dar um passo, de ter uma atitude. Quer dizer, no caso, a atitude, a decisão, não, eu vou encarar, eu tenho capacidade, eu tenho competência, isso conta muito na hora de você abrir o seu próprio negócio? 100%. 100%. Eu acho que se fosse hoje, se fosse para eu abrir algo novo, eu não sei. Eu ia pensar um pouquinho. Se eu tenho a comunidade e um emprego, no salário caindo todos os dias, no 5º dia útil do mês, eu pensaria, vou me arriscar? Mas agora, o cara quando é empreendedor, tem sangue no olho, tem fome, ele toma aquela decisão que não adianta. Pode esposa falar não vá, pode pai e mãe falar não vá. Se ele está com aquele sonho queimando no coração dele, não adianta. Ninguém para esse cara. Ninguém para. Hoje nós entrevistamos aqui a secretária de Trabalho e Desenvolvimento falando que Itapetininga tem mais vagas de emprego do que gente procurando emprego. Mas, de qualquer maneira, quando se analisa o país de uma maneira geral, ainda existe um alto índice, né, de desempregos e muitos acabam recorrendo ao empreendedorismo como alternativa. Na sua opinião, empreender por necessidade, é uma saída assim, sustentável? Sem dúvida, sem dúvida. A gente estava falando, eu comecei contando no começo da minha história, que aquele medo de ficar desempregado tão jovem, acometia não só a mim, mas os amigos à volta também tinham esse medo. E hoje eu converso com amigos que são empresários, empreendedores. A dificuldade de se contratar é muito grande. Então, eu acho que o empreendedorismo acabou picando o brasileiro mesmo e ele está correndo atrás dos seus sonhos. Lógico, não são todos que vão conseguir conquistá-los, porque exige muita disciplina, muita dedicação e não é todo mundo que está preparado. O sol nasce para todos, a sombra que é para poucos. Mas eu acredito que tende a crescer ainda mais. Eu acho que a geração Z que está vindo aí dificilmente vai ser CLT.
Eu acho que daqui para frente ele vai criar um canal no YouTube, ele vai criar alguma coisa ali para ele não depender de ninguém. Quem evoluiu, né? Quem se aprimorou está bem à frente já, né? Sim. Jorge, eu quero agradecer então a sua presença aqui conosco, veio lá de Capão Bonito para conversar com a gente aqui no Jornal do Meio Dia, trazer um pouco da sua experiência profissional como empreendedor, e eu queria então que você deixasse para a gente aí, né, uma mensagem aos nossos ouvintes, de repente jovens que sonham em se dar aí ao luxo de abrir um negócio, né? Qual conselho você daria hoje para quem pensa, mas está ali meio reticente? Antônio, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. E o conselho que eu deixo hoje, não só para o jovem, mas para a pessoa que quer começar a empreender, se você já fez os seus cálculos, você no seu coração queima o desejo de fazer acontecer, você já sabe de cor e salteado do que você vai precisar. Quanto você vai gastar de aluguel, quanto você vai gastar de funcionário, quanto você vai gastar de insumo. Nem tudo é lucro, né? Nem tudo é lucro, não se iluda. Você vai trabalhar uns 2 aninhos aí só para pagar o começo do sonho. E sem choro. Mas eu acho que a pessoa quando está com sangue no olho, com vontade de vencer, isso é apenas um pequeno obstáculo. Então o meu conselho se você já sabe de cor e salteado aonde você quer chegar, é só você ir. Agora, se eu chego para você e te pergunto, você já escolheu um ponto? Então, não, você não está preparado. Você já consultou uns 3, 4 aluguéis próximo do ponto que tem que ser? Então, não, você não está preparado. Você já tem noção de quanto você pode produzir apenas você? Não, então você não está preparado. O que o meu conselho se você tem coragem, se prepare ao máximo, porque tem o bônus, mas tem o ônus. Tem o ônus. E o tiro no escuro pode, né, exatamente, sair pela culatra. Né? Então eu aconselho sim, invista em você mesmo, mas se prepare, esteja preparado. Nem tudo são flores, Nem né? Tem as dificuldades também, né? Exatamente. E às vezes leva tempo para você recuperar aquilo que você investiu, né? Exatamente. Eu estou empreendendo há quase 20 anos. Vou dizer para você que os resultados eu comecei a colher de uns 6 ou 7 anos para cá. Até então, até você engrossar a casca, pegar uma experiência, uma certa malícia de como funcionam as coisas. Olha, é doído. Tem que ter disposição, muita vontade e coragem, né, Coragem, Jorge? sem sombra de dúvidas. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Foi muito enriquecedora para nós. Obrigado. Sucesso aí nos seus negócios. Foi um prazer participar. Um grande abraço. Obrigado, prazer todo nosso. Conversamos então aí com o Jorge Ceni Neto, lá de Capão Bonito, empreendedor, falando aí conosco no Jornal do Meio Dia deste sábado. E com ele, nós vamos colocando aqui um ponto final nesta nossa edição. A gente volta na segunda-feira com mais um Jornal do Meio Dia. Aproveite o seu fim de semana sem exageros, não coma demais, não beba demais. Tem Esquadrilha da Fumaça, tem o finalzinho da exposição, quer dizer, tem futebol. Então, aproveite da melhor forma o seu final de semana e a gente se encontra de novo, se Deus quiser, na segunda-feira com mais um Jornal do Meio Dia, que tem oferecimento de Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito, de Franciose Imóveis abrindo portas para o seu futuro, de Nishimbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda, e Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Boa tarde, bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Deita.